Parte 3 do vídeo, gente. Eu cheguei no estágio que eu não conseguia. Eu ficava sem aérea. Sabe aquilo? Anestesiada. Aí o tempo foi passando, eu fui medicada. O remédio começou a cada vez fazer efeito. Aí teve uma vez, eu escutando a palavra de Deus de madrugada, né? E tal. Eu comecei a dormir normal de novo, mas me acordava assustada à noite. Não tinha ainda um sono de qualidade assim tal. E eu olhei pra minha filha do meu lado assim, e eu me lembro que pela primeira vez eu chorei a noite inteira. Eu me lembro que o estado da depressão, do síndrome do pânico, para a fase da depressão e depois do tratamento, eu não tinha chorado. Eu não chorava. Eu só ficava melancólica, assim, aquele olhar, sabe? Mas eu não chorava. Então, nesse dia eu chorei muito e eu pedi muito a Deus. Deus, me tira dessa pela minha filha que tá aqui do meu lado. Preciso me reerguer, eu preciso cuidar da minha filha, ela precisa de mim. E aí, gente, eu fui me levantando, sem disposição. Juro, sabe o que eu fazia? Eu me levantava, sem disposição real mesmo. Eu me levantava de manhã, eu fazia tudo que eu fazia na casa, passando muito mal, porque a fraqueza, eu queria só dormir, deitar. Então eu fazia as coisas que eu tinha que fazer, eu dava bem na minha filha, eu fazia comidinha pra ela e tudo, e deitava de novo. Acabou, não se levantava mais da cama. Só pra trocar ela, exemplo, mas não me levantava mais da cama. No outro dia a mesma coisa, no outro dia até que depois eu comecei a fazer isso de manhã, quando era tarde eu já me levantava, né? Já brincava com ela. Aí depois eu comecei já à tarde sair pra rua com ela, só que aquele negócio. Essa doença, ela é tão complexa, gente, que eu não consigo. Toda vez que eu tava na rua, eu me sentia em perigo na rua. Quem tem síndrome do pânico vai entender o que é isso. Parece que as pessoas da rua vão te matar, assim, na sua cabeça. Então eu me lembro que quando eu saía na rua com a minha filha um pouquinho de tarde, se eu visse muita gente, ou alguém viesse falar comigo, eu já entrava pra dentro de casa, eu já não saía mais. Era bem assim. Aí depois eu comecei a ir no prédio do meu marido, que era bem aqui, bem aqui do lado. Então ele comecei a levar minha menininha pra lá, sentava no banco, minha filhinha ficava brincando. Tinha um parquinho, até hoje tem, e eu ficava ali, mas uma hora de relógio, de Nárnia. A menina ali brincando, meu marido olhando porque a portaria ali em cima, eu ficava ali. Mas aí eu fui melhorando, pedindo a Deus e tal. E fiquei boa. Em seguida arrumei um trabalho, trabalhei muitos anos, nunca mais na vida eu tive depressão na minha vida. Eu tive crises de ansiedade já depois disso, até hoje eu tenho, então eu tomo remédio para crise de ansiedade, mas esse estágio de depressão que eu tive há 3 anos atrás, nunca mais. Mas sabe por quê? Eu não tive? Porque eu entendi o que eu tinha. Minha família entendeu o que eu tinha, meu marido entendeu o que eu tinha. Então, quando tinha algum gatilho que eu pudesse ficar, né, entrar nesse estágio, entendeu? Meu marido já me resgatava. Então, ele hoje percebe. Tanto é que, desde que eu tive isso, eu não absorvo bem notícias ruins. Meu marido não me diz notícia ruim, principalmente se for pessoas de perto. Não é que eu vá sofrer, não, gente. Na hora me dá meio que um baque assim, sabe? Porque eu tive um transtorno pós-traumático. Pra quem não sabe, eu tive essa depressão há 3 anos atrás porque eu tinha perdido uma bebê. E eu só vim ter a depressão um ano depois. Porque eu engravidei em seguida de Sofia, não era pra ter engravidado. Aí, em seguida, eu engravidei de Sofia, tive Sofia, então eu tive. Mas depois, quando Sofia tava com um ano, eu comecei a ter a depressão. Certo? Começou a vir à tona tudo que era pra ter tido quando eu perdi, eu tive naquele momento. Então, quando eu não recebo notícias ruins, eu não absorvo bem notícias ruins. Então, como meu marido me vê muito quietinha, muito tal, eu sou muito extrovertida, como vocês veem aqui na internet. Ele já vai lá, conversa comigo, o que foi, mas tá acontecendo uma coisa? Não, tá não, pronto, tá. E já me resgata dali daqueles meus pensamentos. Então, assim, no começo, quando eu tive depressão, não. Sabe? Ninguém entendia. Então, foi muito difícil pra mim. Eu passei muita coisa nesse momento, gente. 3 anos atrás, muito. Pensei que eu ia morrer, literalmente. Então, hoje em dia, você ter um apoio de uma pessoa que lhe ajuda em questionar isso é muito importante, porque não é só medicamento. Medicamento não vai fazer milagre. Você passar o resto da sua vida tomando medicamento não vai ficar boa, tá? Isso tem que fazer terapia, isso tem que fazer